Olá, boa tarde a todos. A gente hoje tem o prazer de ouvir a palestra O Impacto da Pandemia nos Povos Indígenas, cuja principal autora e que conseguiu fazer tudo acontecer foi a Caroline Tucano, que ela é assistente social e membro da Associação Indígena Aldeia Maracanã. Essa reunião ela vai ser gravada, até para a gente ter uma recordação desse encontro, fazer mais pessoas ouvirem a palavra da Carol. E queria agradecer a todos. Queria também saber se está aparecendo para vocês o pontinho de que está gravando, porque para mim, que estou compartilhando tela, é um pouco difícil ver as coisas. Eu acho que não está gravando, não. Não? Gente, não coloca no chat, não. A pessoa que está no chat... Ah, ok. Está gravando? Marcos, está gravando? Porque eu não vi a mensagem na hora, eu não sei se é sobre isso. Mas... Ah, ok. Muito obrigada, então. Eu também gostaria de pedir aos participantes que colocassem alguma palavra, alguma coisa no nosso chat. Eu vou tentar aqui dar o máximo de apoio a vocês como monitor no chat, mas como eu estou passando a transmissão da tela, pode ficar às vezes um pouco atrasado. Mas o relatório que a gente faz pelo chat, além de contribuir para as dúvidas e para a nossa interação com participantes, faz o nosso relatório de presença e de participação, tá bom? Vou desligar aqui o meu áudio e vou pedir para a Carol para que ela dê seguimento à nossa reunião. Com licença. Então, obrigada por isso, obrigada pela introdução. E hoje Com vou licença, falar Carol, só um momento. Patrícia, eu não, parei de ver a gravação. Por favor, confere aí. Antes da Carol começar. Para mim, aqui, a minha opção está de parar o compartilhamento e, para mim, está aparecendo que está fazendo a gravação. Então, excelente. Tá, muito obrigada. Desculpe. Nada. Inclusive, quando eu coloco aqui a opção, ele fala que eu só posso parar. Ele não fala que eu posso nem começar, porque isso já está sendo feito. Pode continuar? Então ok. Parece que o Marcos não está vendo mais. Tá. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença e hoje falar um pouco sobre esse caos e não só para os indígenas, mas para toda a população em geral. E hoje a gente falando sobre o contexto indígena, tanto o urbano quanto das aldeias, e sobre esse impacto que está tendo da Covid em relação a todas as aldeias e a minha também, que é a Tucano, e eu sou lá do Amazonas, de Paricachoeira, do Alto Rio Negro. Então, falar sobre a pandemia, Paty, não está aparecendo os slides. Isso. Pode passar, se você quiser. Está com delay, mas provavelmente já vai passar. Tudo bem. Hoje somos mais de 305 povos e grande parte dele, parte de 161 dos povos, pelo que vi na pesquisa, foram já afetados. Mais ou menos 161 dos povos, que tem os isolados também, tem os das aldeias e os isolados. Então, está sendo de grande utilidade pública isso em relação aos povos originários, e hoje são 16%, se eu não me engano, que a pandemia está sendo afetada e mais a população indígena, e está ocorrendo muitas mortes. É comprovada pelo Ministério da Saúde que somos um grupo de alto risco, não temos imunidades a doenças viroses, assim como grande parte da pandemia, não só a pandemia, mas várias viroses como gripe,
diabetes, outras doenças que os brancos eles trouxeram para as aldeias. Então, somos muito suscetíveis e não temos imunidade contra essa doença, além de todos os altas devastações que já ocorreram durante vários e vários anos. Então, isso pode sim contribuir para a disseminação e para a destruição de várias aldeias, de vários povos, de várias tribos. Então, assim como na PIB estava falando em relação à pandemia e o comitê, se eu não me engano, é pelo Comitê da Vida dos Povos de Memória Indígena. Então, esse número de mortes que está sendo contabilizado, eles estão tentando apurar mais, porque não está sendo um número real que está sendo passado, não é um número real, e tem sofrido muito mais indígenas do que está sendo realmente visto, porque eles estão contabilizando somente os que estão nas aldeias e não o do contexto urbano, que também é afetado pela Covid. E muitas das vezes o índio do contexto urbano ele também não tem esse acesso, e também somos povos que saímos das nossas aldeias, estamos no contexto urbano, mas continuamos sendo índios, continuamos sendo indígenas e continuamos com os mesmos direitos dos aldeados. Então, hoje lutamos para que também possa ser visto isso. Então, eles não estão contabilizando, estão sendo feitas, se não me engano, está sendo por volta de mais de 850 por volta de indígenas que estão sendo mortos pela Covid, mais de 40 mil indígenas estão infectados. Então, esse número parece ser muito mais elevado do que realmente ele é. Então, é muito importante ser apurado, e hoje a população do Amazonas é muito mais de 60% indígena. Então, hoje queremos ressaltar sobre a importância dos povos indígenas sendo vistos, sendo olhados de um outro ângulo, porque a parte econômica, a parte cultural, a parte social também é afetado. É muito afetado essas partes, e vamos perder estamos perdendo muitas lideranças, estamos perdendo várias histórias, estamos perdendo histórias que não serão mais recuperadas. Os nossos idosos hoje, eles são muito importantes para as aldeias, e não só para o povo tucano, mas também para vários povos, porque eles são pessoas que têm grande importância para a nossa história, para a nossa cultura. Então, olhar de um outro ângulo também é importante que o branco ele olhe. Hoje, o primeiro indígena que foi contaminado foi no Alto Rio Negro, no Solimões, se não me não, minto, no Solimões, no Rio Solimões, que é o Cocama, que foi uma agente de saúde indígena, que foi contaminada por um médico. Então, temos que ver como está sendo feito essa comorbidade, como está sendo feito essa retenção em relação aos povos indígenas e em relação à contenção da Covid nas aldeias. Que hoje, no Amazonas, e muitas aldeias que são isoladas, aldeias que são distantes das cidades, como a minha, demoram mais de uma semana para chegar nos postos que tem de maior complexidade. Então, a aldeia fica muito, muito distante. Causas de respiratória, falta de ar. Não tem
alta complexidade nas aldeias. É muito impossível aparelhos mecânicos ou qualquer outra coisa que possa fazer com que o indígena ele possa respirar. Então, essa contaminação e essa falta de contenção, a falta de políticas públicas direcionadas aos indígenas, aldeados, também está sendo negligenciado. Está sendo negligenciado por conta das dificuldades mesmo, por conta das dificuldades da pandemia. Então, muitas pessoas também precisam sair das suas aldeias, precisam levar o alimento. Hoje, falamos de lideranças jovens que estão fazendo essa parte, lideranças que estão tendo que se rebelar hoje em dia para poder propagar essa mensagem que está destruindo a nossa cultura. E falar sobre isso é importante por conta de todas essas circunstâncias, tanto com os idosos hoje que estamos tentando proteger. Eles são uma enciclopédia, eles têm uma grande importância, quanto esses jovens líderes que hoje perdemos muito, que foi o cacique Domingos, da aldeia de Paraty. Então, temos muitas lideranças hoje que estão sendo extintas para a continuidade da preservação da nossa cultura. Então, hoje, eu agradeço por passar essa mensagem e falar um pouco sobre as dificuldades do povo indígena, as dificuldades do contato com o povo, com os outros povos. E a importância também da visibilidade do contexto urbano em relação à pandemia. E deixa eu ver. Encontrei. Então, é importante ver esse relatório e ver toda essa parte estrutural que tem sido muito difícil em relação a todos os espaços em que o indígena está. Até hoje foi feita uma pesquisa em relação ao contato que está tendo e a falta dessa contagem em relação aos povos que estão isolados e a quebra, que a FUNAI não está tendo nenhum posicionamento, e a quebra de tentar fazer contato com esses povos, alguns dos povos que estão isolados hoje em dia. Então, a importância hoje de manter e preservar esse nosso patrimônio para as próximas gerações tem sido de uma luta constante. Está sendo uma luta muito mais difícil com a pandemia e com o sistema de proteção, porque o indígena ele não sabe que não pode compartilhar. E hoje em dia é difícil e a gente tem que aprender a se habituar e a ensinar através de cartilhas, através da linguagem, através da nossa juventude em relação a passar para os mais velhos, sobre essa proteção, sobre não poder sair, não poder estar em relação em contato, e as dificuldades que hoje tanto os que estão na aldeia quanto os indígenas de contexto urbano que precisaram sair para trabalhar, para estudar, está tendo uma grande dificuldade, porque trabalhamos em coletivo. E esse coletivo é em relação a tudo. É casa, é compartilhamento de pratos, de produtos higiênicos. Então, está sendo difícil em relação a muitas coisas na nossa cultura. E hoje, meu pai, que é cacique, e ele é presidente hoje da Associação Indígena da Aldeia Maracanã, ele também quer passar uma mensagem a todos
sobre a Covid e o modo devastador que está tomando toda a nossa aldeia. Pode. Boa tarde a todos que estão vendo e ouvindo o depoimento da Carolina, minha filha, primogênita daqui do grupo. E eu sou Carlos Tucano, Carlos, nome que me deram no mundo ocidental. Tucano é etnia minha, de onde eu nasci e cresci, lá no Alto Rio Negro, na região do Rio de Quepari, Cachoeira, da divisa do Brasil com a Colômbia e Venezuela, onde está concentrado, no município de São Gabriel da Cachoeira, no mapa está lá a cabeça do cachorro, onde está concentrado mais de 23 etnias em São Gabriel da Cachoeira, ao todo 45 mil pessoas falantes de diversas línguas étnicas, a mais predominante são o tucano, Banil e Baré, são línguas oficiais, depois do português. Então, nós estamos vivendo agora, neste momento, a maior e pior história da divinação do século, nessa virada do século XXI. Então, jamais visto essa dizimação ao vivo, sob a nossa ótica, dos povos da etnia tucano. Então, como estamos hoje na tecnologia, que está avançando bastante, hoje temos essa comunicação de imediato para saber como que estão os nossos povos. Eu mantenho contato com o meu povo 24 horas, apesar de estar aqui da minha região até aqui ao Rio de Janeiro, calcula de 6.000 a 7.000 quilômetros de distância. Então, com essa tecnologia, a gente consegue se comunicar com mais urgência. Então, esta pandemia, que é Covid, que tem tantos nomes, ela está dizimando a história que restou dos povos indígenas neste momento. Muitos dos nossos líderes antigos, jovens, estão morrendo aos poucos, morrendo e sabendo como estão sendo mortos sem saber de onde vem essa doença tão ruim. É um inimigo invisível. Só nossos espíritos devem saber nos explicar. Então, como nós estamos aqui nessa era dessa doença, que a população indígena desconhecia, está acontecendo agora de perto, na visibilidade nossa, é difícil a gente combater esse tipo de doença que chega até nós. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura tão fácil, é difícil, porque até os nossos grandes pajés estão tentando também descobrir a causa desse mal que está causando a humanidade, que chega até as nossas florestas, que é tão difícil de se chegarem. Temos feito campanhas, temos feito solicitações, reivindicações. E hoje, como representante dos povos indígenas em contexto urbano, através da Associação Indígena da Aldeia Maracanã, através do nosso Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, do qual sou presidente hoje, estamos correndo atrás de quem de direito possa nos dar essa orientação, possa nos facilitar essa tal de vacina que estão chegando, mas que é difícil para os povos em contexto urbano. Então, hoje eu estou com uma lista, neste momento, de mais de 100 indígenas que estão espalhados aqui na cidade do Rio, tentando buscar, obter vacina. Então, estamos tendo essa dificuldade, esse acesso, porque a nível nacional, os indígenas que estão albergados, que são contabilizados em número de 500 mil, e os 400 mil estão nas grandes cidades, que são tidos como em contexto urbano. Então, segundo na ótica das autoridades médicas da saúde, eles acreditam que o aldeado tem menos imunidade do que o do contexto urbano.
mas nós não procuramos a Covid de nos atacar, ele está pegando qualquer um. Então, essa é a nossa preocupação das populações indígenas desse país, como presume a Carolina, que tem 305 etnias em todo o país, mais de 200 línguas faladas em todo o território nacional, e 60% está concentrado na Amazônia, que é difícil acesso à comunicação, como ela bem colocou também. Porque para ter esse acesso de socorro é difícil para os povos indígenas. Então, por isso que a gente está perdendo muitos povos que estão sendo afetados pela essa doença maléfica do século. Então, é necessário que as autoridades tenham mais consciência de atendimento aos povos indígenas nas grandes cidades do contexto urbano, que antigamente chamavam-se de destribalizados. Hoje são tidos como de contexto urbano, que estão espalhados no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Manaus. Então concentrados aonde? Em favelas, em palafitas, estão expostos a esse tipo de pandemia, que está violentando muito. Então, a gente sente muito, mas eu estou longe do meu povo. Mas acredito que eles estão utilizando o conhecimento deles, ervas medicinais milenares, como o breu, como o breu preto e o breu branco, que é o cicanta, eles estão utilizando para limpar os pulmões, pelo menos. Essa notícia que tem me chegado até aqui, através dos irmãos Banil, do Rio Içana, do Rio Tiqué, do Rio Opé, do Alto Rio Negro. Então, eu tenho ouvido essas notícias aqui tristes. Só vejo notícias chegando a mim que estão sendo trazidas a Manaus, sendo entubados e morrendo, sendo enterrados como indigentes, como se não tivesse tido história, um passado melhor que nós vivíamos, aliás. Então, quando a gente morre de contexto urbano, a gente morre como indigente, sem nenhuma história que marcou a sua origem. Essa é a nossa tristeza. Por quê? O que acontece? Que o índio se torna-se cada vez mais invisível. Já é pouco. Então, aqui também não estamos procurando culpado, e sim buscando os nossos direitos. Quais são as garantias que possam dar para nós, para os povos indígenas? Não somente as aldeias, mas em contexto urbano, para que obtenha os direitos de atendimento diferenciado aos povos indígenas, porque nós não somos tratados como deveríamos ter direitos garantidos, ter direitos legalizados. Como sempre falo, tem muitas leis que dizem que possa garantir benefício aos povos indígenas, mas não sai do papel. Nós temos organismos que possam defender os povos indígenas, como a Fundação Nacional do Índio, e outras instituições que falam que defendem o índio, e eu não estou vendo essa defesa para os povos indígenas. Cadê os defensores, grandes lutadores que dizem, que falam em causa dos povos indígenas? Somem, só sabem falar hoje sobre meio ambiente. Eles utilizaram o meio ambiente como desculpa de discutir e chegar até nossas terras e se beneficiar e sumir como simples aventureiros. Por isso, aí, às vezes, que a gente não confia muito nas palavras quando chegam até nossas terras. Eles falam bonitas palavras, enfeitam, quando as dizem que vão voltar e desaparecem carregando nossa história, nossa memória, e escreve livros e não temos retorno. Tivemos muitas percas das nossas histórias com isso. Nós temos coisa nossa sagrada. O que é sagrado para os povos indígenas? A nossa história, o nosso surgimento dessa natureza, de onde viemos, por que está se causando esses males? Por quê? Porque falta de união, falta de respeito ao ser humano para o outro, como pessoa. Vê pela sua grandeza, pela sua riqueza, e outros são desprezados, como os povos indígenas. São tidos como povos atrasados, povos bárbaros, povos selvagens, povos que não sabem de nada, não merecem respeito, devem ser extintos.
Eu cansei de ouvir isso. O Brasil não vai mais para frente porque os índios utilizam as suas terras, não deixam o branco entrar. Claro que nós nascemos naquelas terras, nossos umbigos foram enterrados por lá. Jazem por lá. E enterrados nas profundezas dos nossos rios. Ali está a nossa história. Rio de Janeiro tem história, sim. O Cristo Redentor, Lagoa da Guanabara, as praias bonitas aqui do Rio de Janeiro, onde muitos povos indígenas caminharam, pisaram nessas terras, tomaram banho para se limpar espiritualmente, fisicamente, para continuar a perpetuar a sua história dos seus povos. Aí eu pergunto, cadê os povos? Cadê o direito dos povos indígenas? Eu quero que alguém me diga, desde os homens que entendem das leis, dos direitos indígenas, da 8169, da Lei 231, do Estatuto do Índio 232, artigo 6001. Então, cadê as leis que possam proteger os povos indígenas? É isso que a gente está cobrando das autoridades. Eu não estou dizendo a relação, não só aos povos tucanos, mas indígenas de todo o país. Precisamos de apoio, precisamos olhar bem claro, um olhar que tenha dignidade, que dê dignidade aos povos indígenas. Porque quando morre um indígena, nesse momento, é mesmo que morrer sem indígena. O áudio de vocês foi desligado. Ah, obrigada, Carol. Obrigada, Camila. Não, agora, Liz. Pode falar. Então, isso que a gente tem discutido. Então, como hoje, representante do contexto urbano, eu tenho cobrado aos direitos humanos, ao governo do Estado, para que possa melhorar a visibilidade sobre os povos indígenas. Não adianta criar leis e instituições que não dão atenção. Ainda há 15 dias atrás, eu estou com um problema seríssimo de uma indígena que está sendo transplantada de medula no INCA, aqui no Rio de Janeiro, e não tem para onde ir. E eu também não tenho como dar assistência. Isso eu encaminhei para o pessoal da FUNAI para que possa tomar providências. Nós estamos aqui para discutir, encaminhar e acompanhar o que está acontecendo nas grandes cidades, porque esses direitos nunca foram discutidos na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o meu papel hoje, com os demais lideranças que estão aqui no Rio de Janeiro, que visitam. Nós já tivemos aqui Eco 92, tivemos Rio Mais 20 há pouco tempo, 2012. Cadê os direitos dos povos indígenas? Cadê a autonomia dos povos indígenas? Não existe, não reconhece o indígena como ser humano digno que possa ter os seus direitos reconhecidos. Eu sempre estou batendo nesse teclado para as autoridades. Disse para o governador no ano passado, eu não vim de cocar, não vim de pintura, não vim com arco e flecha, não vim com borduna para vir conversar com você. Eu vim aqui estreitar a amizade, estreitar o reconhecimento que você possa nos dar. Isso que nós queremos aqui na cidade do Rio de Janeiro, começando pela reforma do antigo Museu do Índio, antigo SPI, que abrigou a história dos povos indígenas aqui no Rio de Janeiro. Tivemos, há pouco tempo, a triste história do fogo que pegou no Museu Nacional. Lá estava escrito peças indígenas dos povos tucanos. Transformou-se em fumaça. Então, eu me ofereci ao Museu Nacional, que homenageia essa perca de grande importância para os povos indígenas, de colaborar, de reescrever a nova história dos povos. Nós estamos vivos aqui ainda. Temos muito pouco, mas temos que somar o que ainda nos resta. Então, esse é o nosso papel, esse é o meu papel hoje no Rio de Janeiro, não só através de ervas medicina, mas eu tenho que sentar com os intelectuais da cidade, fazer essa troca. Já falei isso para a doutora Márcia, fazer essa troca de saber da floresta para a vida metropolitana, de grandes metrópoles, de grandes vidas urbanas, para a floresta, fazer essa troca. Como é que o médico faz essa cirurgia? Como é que um pai já meses sem fazer cirurgia? Essa é a troca de saber que a gente gostaria de fazer muito. É um sonho que a gente sempre teve e temos ainda. Essa ainda não se consolidou, esperamos que consolide,
que os jovens estão perdendo essa memória, eles estão sendo encantados pela tecnologia. Eu não sou contra que faça isso, mas que acompanhe a tecnologia, sim, mas desde que não perca a sua originalidade. O que é originalidade? A sua história, a sua memória, a sua língua, a sua terra, de onde ele veio, como ele está, para ele continuar preservando. Tem que vir o indígena lá do Alto Rio Negro, lá de Roraima, do Wapichanas, ou seja, do Emiratório, o que você for, para estudar a nível superior, para que ele possa aprender aqui, levar essa tecnologia para a sua terra, para ensinar os jovens lideranças, para que possam como preservar a nossa memória nas suas comunidades, no conjunto com o seu povo, para perpetuar a sua história, a sua memória. Isso que nós queremos que isso aconteça. Aí eu me perguntam, e eu também pergunto, como será agora o futuro da humanidade após essa devastadora pandemia que apareceu nesse tempo? Já está indo para quase 2 anos já, entendeu? Então, nós não temos nenhuma solução. Temos solução se tivermos união, se tivermos dando atenção às instituições que cuidam de saúde, tenham mais cuidado de dar atenção aos povos indígenas, não somente na cidade também, mas precisa sim. Nós, acima de tudo, os povos indígenas também são seres humanos, são pensantes, são artistas nas suas terras, porque é uma preservação que nós temos. Como eu falei outro dia, quando comemoramos, falamos sobre hemisfério norte e hemisfério sul, áreas geladas, quando essas barreiras de gelos que foram um dia quebrados, os povos indígenas começaram a caminhar e vieram parar aqui na América do Norte, América do Sul, América Central, e estamos aqui. Então, essa é a nossa história. E as praias, as areias das praias brancas do Rio de Janeiro e outro canto, simbolizam onde eles pisaram, o número das populações indígenas que se passaram desde o início da humanidade. Então, por isso que nós precisamos muito nossos líderes, os nossos grandes pais, né, que são conhecidos também como xamãs, que são líderes espirituais, eles que são peixes, porque eles estão ligados do natural ao sobrenatural. Eles que estão ligados ao nosso Iepá, o avô do negócio, o nosso criador. Então, através disso, sabemos o que vai acontecer, ele já nos prevê. Olha, não faça isso, não vai, se fizer isso, vai acontecer isso. Cuidado com os trovões, cuidado com pisar na floresta. Então, nós caminhamos com muita delicadeza, com muito cuidado, quando a gente vai navegar nos nossos rios, nas nossas florestas, e assim a gente vai aprendendo e passando para os demais. Porque se você não fizer isso, não passar adiante o seu conhecimento, para a sua perfeição, aí acabou a sua história, acabou a sua fala, acabou o seu povo. Isso eu não quero. Eu, por isso, estou aqui no Rio de Janeiro há 24 anos, aprendendo como é que se tratam entre eles aqui nas florestas das grandes cidades. Porque eu não vejo mais florestas grandes aqui. Eu vejo assaltos, eu vejo carros, metrôs, trens e outros meios de transporte. E o homem na cidade tem medo de pisar na terra, ele só vive calçado, tem medo de pisar na água, ele não quer sentir aquele gelado. É muito bom você sentir o calor, a energia da terra. É muito bom você sentir o frio da água. Ela te traz a paz interior e física. Esse é meu olhar, essa é a minha visão. Então, eu espero que essa pandemia nos deixe em paz, que vá embora de onde ela veio, que parta para sempre, não volte mais para dizimar esses povos que estão aqui. Porque nós não merecemos esse castigo. Isso é o castigo. Esse castigo merece para quem faz mal à sua natureza, à sua espiritualidade, à sua vida. Porque os povos indígenas não causaram nenhum mal a outros povos, dizimando, e sim sempre tratando o bem-estar, a sua natureza, que o grande Criador nos deixou aqui para a gente cuidar dela. Cuidar dos seus pássaros, cuidar das suas árvores, cuidar dos seus rios, dos seus peixes, dos seus animais, que
que caminham pelas florestas, que a gente desconhece. Então, hoje, eles são seres também que precisam viver, para que a gente possa viver junto com eles, sobreviver através deles. Esse foi o significado que o grande Iepauá deixou para nós. Nossos cantos sagrados, nossas comidas sagradas, nossas histórias sagradas. Esse sagrado está terminando com essa dizimação que está chegando agora, em pleno século XXI, que eu pensava que não iria ver. Mas eu quero viver um pouco mais. Eu quero passar essa história, quero ainda testemunhar do que vai acontecer. No dia que reformar o antigo Museu do Índio, que é a Memória dos Povos Indígenas, eu quero ficar feliz. Eu vou partir com muita alegria. Fiz a minha parte, cumpri o que eu sonhei, então eu estarei pronto para ir embora, porque eu não quero morrer com essas pandemias que estão chegando, que maltratam gratuitamente a humanidade. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar a todos vocês, tá? Com muito orgulho, como tucano, da etnia tucano, em nome dos tucanos, falo aqui. Peguei até mesmo, aí até mesmo, do Tamun, Burui, e uma sincera, veré. Muito obrigado, Anhon. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, eu acho que a fala de vocês já foi perfeita, assim. Inclusive, eu acho que qualquer acréscimo corre o risco de deixar um pouco menos perfeita essa apresentação de vocês. Gostaria muito de agradecer a professora Márcia, a você, ao seu pai, pela nossa oportunidade incrível da gente estar aqui discutindo. Agradecer a Caroline e ao grupo inteiro por a gente ter essa oportunidade de fazer outra avaliação entre pares, que é o método que nosso grupo está acostumado a trabalhar, e perguntar, antes de fazer o convite para o próximo Café Filosófico Quântico, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida para fazer para eles. Oi, Carol. Oi, chefe, tudo bem? Eu tinha perguntado ali no chat, até a professora Márcia chegou a me responder, se a maior parte dos óbitos... Mostra a sua imagem. Ah, tá. Vou mostrar, peraí. É porque eu posso tô no escuro, parar o mas... compartilhamento? Não sei, depende dela. Carol. Oi. Você prefere que deixe aqui ou você prefere que tire o compartilhamento? Pode deixar, não tem problema. Tanto faz. Então, eu tinha perguntado ali no chat se a maior parte dos óbitos está sendo nas aldeias mais isoladas ou nos indígenas urbanos mesmo. Olha, pelo que eu estou acompanhando na PIB, que tem 881 nas aldeias e 881 nas aldeias, e está sendo... Bom, como não está sendo registrado fora das aldeias, quem está fazendo esse cumprimento está sendo a PIB tentando articular com os povos em contexto urbano. Então, não está sendo real esse número, porque só estão fazendo dos indígenas das aldeias hoje são homologados, e as terras que foram decretadas por lei. As outras que ainda estão em espera e ainda estão esperando, que estão pedindo, fazendo esse pedido, não estão sendo reconhecidos, esses povos que estão morrendo. Então, por conta disso, a contaminação entre os povos indígenas está sendo de 42 mil em todo o território, contando os não aldeados. Então, a gente não tem um número específico em relação às aldeias, porque tem os que estão homologados e os que não são homologados. Pelos que estão sendo homologados, está sendo 881. Isso foi em dezembro de 2020. Então, com certeza, esse número aumentou. Esse número deve estar bem maior do que a gente está hoje.
Sabe se, porque agora voltou, né, com força, porque estava diminuindo um pouquinho ano passado, isso aconteceu também nas aldeias? Também teve esse aumento? Pai, você que sempre está... Bom, essa pergunta, isso aí foi a política que o governo faz, porque devido, como falei, das terras indígenas, porque a gente ouve muita terra para pouco índio, né? Porque as reservas, ele está tentando diminuir, por exemplo, nas áreas do norte do país, na área dos Yanomami. Lá eles estão de olho em mineração na Amazônia, em São Bento da Cachoeira, por causa de nióbio, liberando as terras já até terras demarcadas já. Isso é muito preocupante. Então isso a política dele para usufruir não somente o índio, porque quando ele fala o índio é igual, a gente precisa viver bem. Viver bem como? Tendo casa, carro, isso para ele viver bem. E para o índio já é diferente, a cultura é totalmente diferente. Porque terras demarcadas, que o índio precisa da terra demarcada, é uma segurança para ele, para que não haja esse tipo de pensamento que ele está pregando. Porque se facilitar isto, automaticamente os povos indígenas serão dizimados em instantes. Será pior do que essa pandemia que está ocorrendo. Porque a invasão de minerações, de garimpeiros, não é fácil, porque eu já vivi essa realidade. Isso não é um sinal bom de reduzir as terras indígenas. Então, nós temos essa experiência já há décadas, e quando já discutimos isso na Constituição de 88. Então, o governo ainda não cumpriu o que ele prometeu, porque os governos, acho que o último governo que demarcou terras indígenas ainda foi na época da era do governo Sarney ou Fernando Henrique, que eu me lembro. Os demais governos não demarcaram nenhuma terra, não identificaram nenhuma terra, porque já estava tudo pronto, porque a gente sabe muito bem como a gente tem uma linha direta com algumas instituições que tem esse canal direto. Ele já tem tudo homologado, já está tudo pronto, já fez tudo o levantamento, só autorizar a demarcação. Não demarca porque eles não acham que não seria melhor para o país. Então, chega-se essa notícia agora de diminuir essas terras demarcadas, porque ela já está na lei, já está na Constituição, já está publicada no Diário Oficial da União. Nós, tucanos, temos nossa área demarcada. Nós queríamos muito mais, só que ele nos deu uma área muito reduzida. Então, é complicado a gente discutir com o governo agora, nesse momento, já que as instituições que cuidam desses assuntos têm que prestar informações para nós. A gente não sabe quem pode nos informar melhor. Por isso que é difícil a gente ter pessoas de confiança do nosso próprio povo, de ter as informações das terras indígenas. Então, para discutir esses assuntos, teria que ser um grupo interministerial, que junte todos os ministérios, para poder discutir. Mas isso é difícil a gente fazer isso. É por isso que a gente mobiliza muito, porque esse mês, por exemplo, tem a TL, do Encontro dos Povos Indígenas, em Brasília, mas não está tendo, devido a essa pandemia, segundo ano que não tem, justamente para cobrar isso, demarcação das terras indígenas. E nós temos aqui esse problema há décadas que a gente queria isso. Então, é complicado falar em demarcação de terras indígenas. E há pouco tempo, essa semana passada agora, recebemos aqui no Rio de Janeiro, através do governo do Estado, para discutir sobre a mudança do Estatuto do Índio que o governo está promovendo através do Congresso. Isso estavam discutindo agora, que eles estão acusando os povos indígenas de que a gente está cometendo infanticídio, maltratando os velhos, matando os velhos, e tem que haver mudança. Então, o meu papel foi de mandar convocar, pedir para convocar os antropólogos, etnólogos, linguistas, para discutir isso, essa manifestação. Então, nós precisamos mais de área técnica para a discussão disso. Então, eu tive participação de alguns antropólogos
me ajudaram bastante. Nós vamos ter que mandar esse manifesto para a Casa Civil aqui no Rio de Janeiro até amanhã, entendeu? Então, porque eles acham que o índio não precisa viver, como eu acabei de falar. É complicado falar as terras indígenas e demarcação. Porque só temos aqui, no momento, só de... Uns falam que é 10, outros falam que é 13% de terras demarcadas. Não sei qual é o número exato. E também falando sobre, em contexto geral, pela PIB, o povo indígena está sendo 16% a mais afetado do que o povo em geral no Brasil. Então, isso está contando também com os índios em contexto urbano. Então, está sendo muito mais prejudicado, 16% é um número bem grande. Então, é muito mais por milhão de pessoas o indígena sendo prejudicado e muito mais percas que estamos tendo, né? Porque, considerando Manaus um estado que é 60% indígena e está sendo afetado bastante, então está morrendo muitos indígenas e está sendo uma população bem maior do que em todo o Brasil os não indígenas. O chefe falou da demarcação das terras. A minha pergunta tinha sido até mais voltada para a pandemia em si, mas o que ele falou eu fiquei um pouco chocada, que não tem a demarcação desde a década de 90, 80, né? Que foi o Sarney. Gente, isso é um absurdo, eu não sabia. Não sabia. E recentemente eu encaminhei para o chefe e para a Caroline exatamente a iniciativa da ONU, do grupo dos defensores dos direitos indígenas, exatamente do que ele está falando, que é a questão da vacinação, porque eles estão se mobilizando para ver se conseguem isso, porque, em especial, eles estão começando a vacinar, mas embora seja pouco, porque não tem vacina para os indígenas e também para outras pessoas, né? Mas os indígenas, pela falta de resistência, eles são prioridade, eles pertencem ao grupo de prioridade. Mas bem grande em relação ao do contexto urbano, porque até pouco tempo não estavam vacinando em contexto urbano. Isso era o que eu ia falar. Pode falar, Caroline. E estava sendo, aqui no Rio de Janeiro, foi, eu acho que um dos primeiros lugares que conseguimos com a luta hoje do meu pai, na frente da CEDIND, do Conselho Indígena, junto com outros indigenistas, para poder lutar em relação à vacinação aqui hoje no Rio. Mas a resistência estava sendo muito grande, até que meu pai conseguiu, junto com outras pessoas do grupo do CEDIND, do Conselho Estadual com os Direitos Humanos. E agora estou tendo ideia de que está tendo essa mobilização também em outros estados que estão conseguindo, mas bem depois, em relação à prioridade aos indígenas, que não em contexto urbano. Certamente. E eu aproveitei, como vocês iam fazer essa apresentação, eu escrevi para o pessoal de lá, porque eles estiveram reunidos no dia 30, dia 23 e dia 30, se não me engano, para resolverem essa questão, para se aproximarem, né, dos movimentos brasileiros. E eu pedi para comparecerem, se alguém poderia comparecer nesse encontro agora, e encaminhei também o e-mail da Caroline, mas não houve resposta. Então, e pedi também se eles tivessem alguma deliberação, alguma minuta, alguma coisa que pudesse ser encaminhada, né? Já definida desses 2 encontros para vocês, né? Mas não tinha. E o que acontece é que o grande problema, eu não sei se o chefe Tucano se deparou com esse problema, mas era o que estava sendo dito, que os indígenas urbanos, exatamente porque não estavam mais nas aldeias, não estavam nos números, não faziam parte dos números das aldeias, eles não podiam se auto-identificar como indígenas. Quem dizia isso era o pessoal da área de saúde,
É verdade? Isso mesmo. Isso é um problema, porque se a pessoa é indígena, não sou eu que tenho que dizer que vocês são indígenas ou não são, eu não sendo indígena. Tem que haver um instrumento, que são os documentos, tanto é que vocês têm 2 nomes, tem o nome indígena, com a aldeia que pertencem, o grupamento, e tem o nome ocidental, não é isso? Isso. Então, onde é que está a dificuldade? Eu não estou entendendo. Onde está? Onde é que está a dificuldade para os urbanos serem reconhecidos? Eu estou tentando entender. Me explica, por favor, para tentar ajudar, né? Doutora Márcia, é o seguinte, esse desconhecimento, essas informações, é o seguinte, eu acompanho isso desde a década de 70, quando comecei a sair das minhas aldeias para Manaus, eu já não tinha mais a proteção como indígena, porque eu abandonei para ele, para o governo, para a União, eu não era mais da responsabilidade dele, por isso que eles chamavam de destribalizado, hoje contexto urbano, certo? Então, para não ter essa responsabilidade, eu poderia responder processo criminalmente como qualquer cidadão. Então, essa luta foi muito grande para ser reconhecido, para dizer quem é. Então, há 3, 4 anos atrás, desde 2006, que a gente vem discutindo, desde o primeiro Congresso Nacional dos Povos Indígenas, em Brasília, sobre reconhecimento sobre os povos indígenas em contexto urbano, para que sejam reconhecidos. Então, foi criado há pouco tempo, em 2015, 2016, ao CNPI, Conselho Nacional de Populações dos Povos Indígenas, que foi discutido aqui a nível regional, aqui no Rio, e em São Paulo, a nível de Sudeste. Então, isso foi uma só que não se vingou, não foi para frente. Isso começaria com o grupo desde os ministérios do governo federal até o estadual. Então, onde existem os povos indígenas, através dos seus municípios, aqui no Rio de Janeiro, a maioria está concentrada em Paraty, em Angra dos Reis e Maricá, hoje aqui pelos guaranis. E os contextos urbanos não têm a mesma assistência, diríamos, não teriam os mesmos direitos que o aldeado. O que o aldeado tem? Ele tem direito à assistência médica? Teria, né? Assistência médica, orientações de legislação, tudo, os seus direitos. Então, e o indígena do contexto urbano fica como qualquer um, sem direitos reconhecidos. Quer dizer, ele é cidadão como qualquer um. Então, para isso, como você bem colocou, por isso que nós tem que ter 2 identidades. Uma do RANI, que é Registro Administrativo de Nascimento Indígena, e o do cartório comum da cidade. Então, o que acontece isso? Porque se você não tem um RANI, você não é reconhecido, porque você não é indígena. E você tendo cartaz, e esse mesmo documento que você tem do indígena, você não tem direito a nada de concorrer a concurso, de outros benefícios. Então, você tem que ter uma carteira, uma identidade cartório comum da cidade para obter uma identidade do FP ou do DETRAN. Então, essa tem sido uma dificuldade para os povos indígenas até hoje, que do contexto urbano, que como é conhecido hoje. Então, essa foi uma das nossas lutas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse CEDIND que nós temos hoje é o segundo conselho que existe no país, depois de Curitiba. Então, nós criamos isso, baseado também nesse conselho de Curitiba. Então, se foi criado, discutimos isso. Nós temos aí na Bahia, a própria prefeitura tem uma secretaria para assuntos indígenas para os Pataxó. E no Acre temos uma secretaria de educação para os indígenas. Em Manaus nós temos o CEIND, Secretaria de Indígena para os povos indígenas. Então, eles estão ligados direto ao governo, seus governos estaduais. Por isso que há essa dificuldade, essa polêmica de reconhecimento dos povos indígenas na cidade. Isso é uma luta muito grande. Enquanto para chegar a esse benefício de vacinação, então, tivemos que discutir as únicas palavras que eu recebi dos direitos humanos, dizendo que os próprios governos dos estados e municipais já tinham seus mapas próprios para vacinação, pela idade. A prioridade era os aldeados e
e o mais velho de seus quase 90 anos. Essa era a desculpa que eles me deram. Então, o que eu fiz? Então, eu entrei juntamente com outros conselheiros para fazer um documento para o secretário de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, encaminhando a prioridade também do contexto urbano. Assim foi feito, e a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu e me mandou de volta, querendo mais argumentos. Então, a Fiocruz, uma representante que faz parte do conselho, e a doutora Graciela, que faz parte da CESAI da FUNAI, que hoje é conselheira nossa da saúde, então ajudaram alguns indígenas ajudaram a elaborar esse documento. Com isso que eles se conformaram esses argumentos, a Secretaria de Saúde agora, se o Yanderu, se o grande Iapão permitir essa semana, eu acredito que ele esteja vacinando os do contexto urbano, porque nós já formalizamos uma lista do contexto urbano, baseados como os que participam dos nossos eventos, das nossas reuniões, dos nossos encontros indígenas, das feiras. Então, baseado nisso, eu e mais 3 pessoas formamos essa lista. Essa lista já está na Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro para serem atendidos. É uma das clínicas que existe aqui na cidade do Rio. Só falta eles me informarem agora o dia e a data para vacinar o contexto urbano. Porque com essa política hoje, muitos cidadãos se autoafirmaram, se declararam indígenas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro temos alguns grupos de ressurgência, porque o próprio presidente da FUNAI, que um general, esqueci o nome, ele disse assim, a FUNAI não proíbe a pessoa se sentir como indígena, mas só que a FUNAI não pode emitir uma certidão de dizer que a pessoa é indígena. Isso não é. Cada aldeia, cada cacique de sua aldeia emitir esse papel. Então, são essas informações que eu tenho acompanhado. Então, espero que essa semana, agora, eu sempre estou cobrando para a doutora Graciela, da Saúde, que é médica, essa vacinação. Então, estamos conseguindo resolver, porque senão leva-se tempo e não vai acontecer nada. E por isso que eu estou sempre cobrando esse direito que a gente já solicitou até espaço. Então, me respondendo que eles vão vacinar em uma das clínicas. Como você, o chat, você vai ser o primeiro a ser informado, porque eu também não quero dar uma informação, um comunicado falso para não criar tumulto, para não criar aquela aglomeração sem necessidade. Tá, doutor? Excelente sua participação, chefe, como sempre. Sempre muito consciente, muito contextualizado. Sua filha também, como assistente social. Vocês sempre muito corretos e pensando nos outros, né? No coletivo. Isso é muito importante. E eu fico muito feliz e gostaria de saber quando vocês forem vacinados, tá? E tá difícil mesmo para todo mundo. Até eu, como médica, tive dificuldade para ser vacinada, né? Eu cuidando e estava difícil de conseguir ser vacinada. E com comorbidade, né? Que justificaria. Mas custou, mas consegui. Pelo menos a primeira dose. E tá difícil mesmo, mas nós todos temos que não só pensar na gente, mas pensar uns nos outros, né? Que é o que vocês fazem muito bem, sempre fizeram. E esse trabalho de vocês, a gente está gravando exatamente para poder levar toda essa fala, poder levar para não só aqui para a nossa instituição, para a Unifase, né? Porque muitas pessoas nesse horário não podem assistir, mas tendo a gravação, tendo acesso ao link, eles poderão assistir, né? Nossos alunos. No site do professor Alexandre Pirro e do professor Celso Lage, tá?
com o professor Celso Lage, com aquelas pessoas que trabalham defendendo a proteção intelectual dos povos, não só indígenas, todos os povos, né? Então, gostaria de que vocês me deixassem atualizada sobre essas questões, tá bom? Por Zap, por favor. Tá? E chefe, estou gostando de ver, estou achando o senhor muito saudável, estou gostando de ver o senhor enxergando bem, esse sorriso aí bonito. É verdade. Tem que ter saúde para estar aí à frente nessa liderança, lutando. Largou a aldeia tantos anos, né? Para representar e está aí na luta representando. Parabéns. Parabéns. Doutora, Meu respeito. Eu que agradeço a senhora também por essas oportunidades, por essa troca de saberes, porque estamos construindo, reconstruindo a história, né? Nossa aqui também, a nossa participação, a nossa presença, para todo mundo saber que estamos aqui presentes, sim. Porque, falando em vacinações, porque eu tive encontro com o secretário de saúde aqui na Baixada da Prefeitura de Duque de Caxias, né? Eu fui lá com ele pessoalmente. Depois eles afirmaram que aqui na Baixada não tinha índios. Aí tem uma senhora que me conhece há muito tempo, ela é do movimento negro. Ela disse: não, acho que você se engana, estou mal informado. Nós temos um cacique morando na Baixada em Caxias, em Saracuruna. Então, eles imediatamente me ligaram aqui, vieram me buscar e me levaram para a minha família para se vacinar. Assim que bom. E depois, e pessoalmente vieram aqui, mandaram o pessoal deles, os técnicos de enfermagem, para me vacinar aqui dentro de casa. Então, foi muito privilegiado, doutor. Também atrás a você, doutora, que tem me dado um brilho de informações, um brilho de conhecimento. Isso está sendo muito útil para mim, não só para mim, mas eu levo também para as comunidades indígenas, né? Nós todos estamos aprendendo uns com os outros, não é? Não só essas questões técnicas, mas aprendendo a conviver, a um apreciar o outro, a um a respeitar, a gostar do outro, não é isso? Porque antigamente falava de indígena, achava que estava lá longe. Hoje em dia, desde 2010, para cada 100 indígenas, 48 estão aqui. Vocês já trouxeram uma estatística maior ainda. Até eu fiquei surpresa hoje. Maior ainda, né? Por quê? Porque não demarca terra, invade terra, e os indígenas ficam sem ter onde ficar e acabam tendo que migrar, né? Exatamente, isso é verdade. E então, assim, se nós estamos convivendo, coabitando, precisamos ter um contato, um aprendizado uns com os outros, uma vivência assim intercultural e solidária, né? Tá todo mundo no mesmo barco e a gente precisa se ajudar, né? Então, a gente só tem a agradecer, porque está gerando para os nossos futuros profissionais de saúde, estão gerando muita informação importante, né? Vendo saindo do rótulo, é indígena, é preta, cigano, não, nada disso, é uma pessoa. E como pessoa tem uma história, tem uma trajetória, né? E como todo ser vivo, inclusive os da natureza, na verdade, o senhor foi falando, eu fui ficando emocionada. Também. Verdade. Todo ser vivente, ele, por princípio, ele tem direito à dignidade, não é? Seja aquela árvore, seja aquele rio, seja aquele ser humano, seja aquele animalzinho, como ser vivo, como ser vivente, como ser em dinamismo, o respeito à dignidade. E por isso, da mesma forma que todos nós morremos de uma maneira quase que igual, né? Muitas vezes o que separa, às vezes não é tanto a questão étnica, mas é a questão social,
né? Do que as pessoas têm acesso, né? Nós temos nós acabamos morrendo praticamente de uma maneira igual, porque enquanto ser humanos nós somos frágeis e limitados, mas se a gente pode morrer igual, a gente pode viver de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais igualitária, tendo condição de acesso às coisas, né? E eu aprecio muito uma coisa na Caroline, que eu sei que vem do senhor e da sua esposa, pelo pouco que eu conheço vocês, que apesar de saber que existem essas questões de cotas, tudo mais, vocês trabalham pelo valor que vocês têm, trabalham pela consciência que vocês têm, trabalham pelo estudo, pelo conhecimento, pela experiência. Então, com isso, tornam-se muito respeitados, não é? Porque existem mecanismos que, às vezes, tentam corrigir distorções históricas, né? Dessas repercussões sociais. Mas a postura é encantadora. Essa dignidade que traz beleza para a gente na vida, né? O respeito, o carinho e a vontade de sempre fazer o melhor, cada vez que nós estejamos juntos, né? Unindo, somando as forças, né? Então, os meus respeitos, a minha consideração, o meu carinho, minha amorosidade, tá? Amo vocês, vocês sabem disso. E desejo, assim, muita saúde, muita luz para vocês, muita força, muita coragem, muita resiliência nesse período de tanta... de luta, né? Embora seja uma coisa pacífica, mas é de... Vou trocar a palavra, não vou falar luta, o Kakumi Vacite não gostava que a gente falasse a palavra luta, né? Mas de enfrentamento, né? De busca de cara para aquilo que interessa. Não é para discussão, é para resolução, né? Parabéns. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela participação, pelo conhecimento e por estar passando, né? Todo esse conhecimento aí. Não só meu, do meu pai, principalmente. Dois fofos. E aí, grupo, Boa noite a todos. querem falar alguma coisa? Ih, Frei Cafunda, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Sou o Frei Cafunda e falo a partir de Angola. Aqui já são 21 horas, né? Continente africano, hein? São 21 horas agora, 51. E gostaria de parabenizar, né, o chefe, a filha, né, Caroline, né, que expuseram um conteúdo muito interessante e fiquei muito encantado pela forma como vocês colocaram a vossa luta, né, daquilo que é próprio, né? E uma coisa que o chefe disse aí, aquela questão do reconhecimento que já desde os anos 70, né, vem lutando por uma questão de reconhecimento mesmo ou aceitação a nível do perímetro urbano, né? Eu achei isso interessante no sentido de que mantém, né, a sua própria identidade, luta pela sua identidade, pela identidade do seu povo e para que o seu povo seja respeitado e para que eles também sejam contemplados do ponto de vista das políticas públicas que no Brasil se veicula. E, por outro lado, um aspecto interessante, uma pergunta interessante que o chefe colocou ali, achei muito provocador. O que será, né, da humanidade depois dessa pandemia? Né? A questão da troca de saberes, né, que eu acho que seria uma coisa muito enriquecedora
tanto para o povo indígena, quanto para as pessoas que estão mais no perímetro urbano, né? Então, seria uma questão muito desenvolvedora, assim, vamos dizer. Quando começou a questão da Covid-19, assim, o boom aqui, por exemplo, em Angola, apareceram várias pessoas assim, esses senhores que têm experiências das suas vidas de aldeões, né? Que trouxeram propostas, né? de cura, mas que alguns foram ridicularizados, né? Porque se esperava apenas a resposta da OMS, né? E não se reconhecia as iniciativas dessas pessoas simples, mas que tem muito a nos ensinar, que tem muito a agregar aquilo que nós pretensamente pensamos que já sabemos, né? Então eu acho essa pergunta provocadora, no sentido de que devemos refletir sobre aquilo que os povos indígenas podem agregar do ponto de vista da saúde, né, do povo brasileiro, né, do ponto de vista da saúde de outros povos até, porque o conhecimento dos povos indígenas pode sair daquele perímetro, pode agregar muito ao povo brasileiro e pode sair daquele perímetro e agregar a outros povos. Imagina quantas pessoas são de outras nacionalidades, mas que estão a trabalhar no Brasil, estão no perímetro urbano, ou que moram lá, estão no perímetro urbano, e que podem aprender muito com aquilo que o povo indígena tem a passar. E eles também podem partilhar seus conhecimentos. E isso pode dar uma sociedade não só mais unida, mas uma sociedade mais humana e mais desenvolvida. Obrigado. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma... Quer falar, chefe? Em resposta a ele? Desculpa, professora. Eu estava perguntando ao chefe se ele não gostaria de falar a linda consideração que o Frei Cafunda teceu, mas eu acho que eles perderam aqui devem querer reentrar. Talvez, mas... Não, eles estão presentes, só que eles estão com a câmera e o som desligado. Talvez a internet tenha dado algum delay, mas eles estão presentes, só que talvez não estejam ouvindo a gente. Natália, você que está estudando sobre a saúde da população negra, não gostaria de conversar alguma coisa com Frei, professor de filosofia, formado em filosofia, um ser humano maravilhoso, comprometido, e que por isso que eu convidei para ele vir. Quer falar alguma coisa, Natália? É bem interessante ele estar aqui. E o que o chefe não, a Caroline, ela falou que eu acho que os óbitos de indígenas por Covid está sendo 16 vezes maior, né, do que as pessoas não indígenas. E é engraçado porque entre os não indígenas, a maior parte dos óbitos está sendo na população afrodescendente, né, aqui no Brasil. E eu estava até falando com a professora Márcia que a gente ia tentar trabalhar isso, né, os óbitos por Covid-19 na população negra. E uma outra coisa interessante que eu vi, eu acho que ele saiu, né? Tá sem áudio. Não. A gente está aqui. Só abaixei um pouquinho por causa do meu carregador que eu não estou achando. Professora Márcia está sem áudio, não sei se está falando. Desculpe. Pode continuar. Então, eu vi uma coisa interessante, que eu ia até propor também um trabalho com a professora, em relação às vacinas, que a gente só vacinou 2%, né, da população, e, assim, a porcentagem de pessoas negras vacinadas é uma coisa assustadora. Esses 2% é praticamente
a população não negra. E é isso. E aí eu me identifiquei bastante com o que o chefe falou, porque a população negra também está sendo, né, dizimada. É isso. Mais uma vez, essa distorção social, né? Tem uma distorção social, essa questão da faixa etária também, porque quando você começa, tem que começar de alguma forma, mas quando você começa 90 anos, 95, levando em conta pessoas que estiveram sob vulnerabilidade por mais tempo, e isso está muito ligado à classe social, você acaba passando pelo viés étnico também, né? Por causa da forma como o Brasil saiu do período da escravização e seguiu. Então, teve um hiato aí, teve um comprometimento muito sério da população negra e que não consegue retomar, né? Está vindo aos poucos, né? Então, certamente não foi vacinada, porque quem é que chega lá com 90 e tantos anos, 95, eu estou falando de classe social, né? E nessa classe social acaba tendo a população negra, né? Os afrodescendentes. Então, acaba não... Aí fica difícil, né? Fica difícil. Fora outras questões que são da promiscuidade do ambiente. Não estou falando de promiscuidade sexual. É uma questão do ambiente, né? Então, tem muitas coisas para serem analisadas, sim, serem discutidas, sim, e tomara que tudo isso sirva para nós, enquanto sociedade, nos tornarmos melhores, né? A participação de vocês, Caroline, você, Natália, Naima, que hoje não está aqui, para o grupamento dela, a própria Patrícia, enfim, isso é de fundamental importância. A gente tem que estudar e como a Patrícia falou muito bem, continuar submetendo os nossos trabalhos aos pares, para a avaliação dos pares, né? Porque só assim os trabalhos são valorizados. Como nós desenvolvemos os trabalhos aqui na Unifase, normalmente nós somos avaliados pelos nossos pares na Unifase, né? Nas semanas científicas, e estamos muito satisfeitos com a avaliação, com as críticas, com as sugestões deles, né? E depois um movimento ao contrário, né? O povo de fora vem trabalhar com a gente aqui, né? E aí depois, a partir dessas avaliações, que a gente segue para outras publicações dentro do grupo de trabalho, né? Então, até porque existe uma dificuldade de aceitação, onde é que a gente vai colocar uma publicação, né? Que o chefe indígena do trabalho que ele fez, que ele falou, que ele participou, onde é que você coloca isso, né? A gente também passa por crivos, né? Então, a gente vai devagar e sempre construindo, né? Então, é isso mesmo, tem que fazer um trabalho, uma sequência do outro, mas tem que ir fechando para ir podendo abrir. Fechando para poder abrir, fechando para poder abrir. E aí, com isso, trabalhos bem feitos levam quase que o ano inteiro sendo realizado. Mas aí tem o crivo dos nossos pares, que são, em geral, costumam ser da Unifase. Já tivemos outros locais, né, naturalmente, Unicamp, etc. Mas é muito por aqui, porque é aqui que a gente desenvolve o trabalho, né? Muito bem. E aí, minha querida Patrícia? A maior parte das pessoas não está mais presente, mas só avisando a senhora, alguém mais quer fazer algum comentário? Inclusive, o chefe Tucano e a Carol não estão mais. Então, assim, perguntas eu acho que não vai rolar. O Thomas, que está aqui, ele quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde. Quase boa noite já. Eu gostei bastante, né, da palestra. Eu fiquei com
Você pode aparecer? Posso. Deixa eu ver aqui. Tá vendo direitinho aí? Eu só fiquei com uma dúvida, mas aí eu fiquei com medo de perguntar, que realmente não é ignorância da minha parte mesmo, mas o Frei é do que? É o nome dele? O que quer dizer o Frei? Olha, aqui a gente só aguarda as pessoas terminarem de falar e aí a gente pode falar, não precisa ter medo, não. Fica sempre muito à vontade, tá bom? O ambiente é muito amistoso. O Frei é Frei, ele é Frei franciscano. Ele trabalha aqui no Brasil, mas ele é da África, ele é do continente africano, ele é de Angola. É uma pessoa muito preparada. Quando eu dava aula no Instituto Teológico Franciscano, na parte de saúde ambiental e diversidade cultural, saúde ambiental, saúde espiritual e diversidade cultural, ele era uma pessoa super consciente, sensível, culta e consciente. E por isso que eu mandei o convite para ele. Eu sabia que ele estava lá, pensei que ele nem fosse aparecer, mas ele veio, exatamente por causa... Então, ele realmente é um frei franciscano. Tá? Ele é formado em filosofia e formado em teologia. Tá? E faz um trabalho lindíssimo com as pessoas na Baixada Fluminense aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Assim, acho que travou. Conseguiu ouvir? Aham. Eu estava falando que deu uma travada na internet. A primeira palestra eu realmente não sabia, foi um choque para mim também, né? Eu não tinha nem parado para pensar, né? Infelizmente, não tinha nem parado para pensar como é que está a população indígena nesse momento, porque isso já está difícil para a gente, né? Imagina para eles, o acesso é tão mais difícil. Então, é realmente um choque. E sobre o Frei, eu até queria perguntar para ele como é que está a situação da vacinação na África. Eu não sei se está tendo ou não. Mas acabou que nem deu tempo de eu perguntar. Ele caiu. É, Ele caiu. Ele falou para mim que lá estava tendo temporal. No meio da palestra, ele me avisou que estava tendo temporal, que ele achava que ele ia cair. entendi. Aí ele caiu. Mas, assim, eu estava vendo hoje, de manhã, as reportagens, e está baixo o percentual de vacinação lá também. Mas eles estão providenciando. Dizem que estão providenciando. Eu queria saber quem está lá mesmo, né? Sem ter no jornal. Se eu souber, depois eu te digo. Tá bom? É isso. A Caroline pediu para eu falar que a bateria dela estava fraca. Sim. E ela caiu por isso. Sem problema. Só Mas eu acho que deu para a gente entender, né? Só para finalizar, eu não sei se foi isso que aconteceu, porque hoje temos poucas pessoas aqui, né? Mas eu consegui o link para entrar aqui na aula pela Natália, que eu sou da mesma turma que ela. E ou seja, né, eu não sei se há algum problema no e-mail da coordenação, mas não está enviando os links do encontro. Às vezes é por isso que tem pouca gente hoje, não sei, né? É verdade, mas dessa vez, o que aconteceu? Cada mês a gente marca um link novo, não é um link recorrente, tá? Cada mês a gente marca um link novo. E aí eu mandei hoje, em cima da hora, que eu me lembrei, acho que eu esqueci de falar com a Patrícia, que era para mandar lá para o Centro Cultural, entendeu? Eu acabei só mandando para a professora Márcia. Eu não sabia que era para mandar para o Centro Cultural. E eu esqueci de falar. E eu também não mandei, porque essa semana que passou, a gente não deu aula, mas a gente trabalhou até dizer chega. Então, eu acabei não mandando, mandei agora há pouco, mandei em cima da hora. Por quê? Por causa da fala da Natália. A fala da Natália, que ela falou que você queria entrar e não tinha recebido, e aí eu falei, nossa, não mandei. Aí foi um erro mesmo, mas como vai ficar gravado, vai ser disponibilizado.
Mas mês que vem nós vamos acertar isso direitinho. Mas é que essa questão da pandemia, a gente trabalha assim triplicado, não só com os pacientes, as pessoas que estão doentes, mas porque tem muitos médicos que pararam de atender, e também com as aulas que a gente tem que preparar online e deixar, enfim. Então, foi um erro meu, perdoe, tá? Mas na próxima tudo vai dar certo. Acho que deu o nosso horário, não foi? Deu o nosso tempo? Você gostou, Patrícia? Eu gostei muito, assim, já é uma apresentação que eu conhecia, né? Mas algumas coisas da fala do pai da Carol eu não conhecia. Alguns dados que ela trouxe novos mesmo, porque são dados de 2021, atualizações, então foi bem interessante. Vou, inclusive, deixar para a Nath e para o Thomas, não sei se é Thomas ou Tomás, desculpa. Aqui, já que vocês estão interessados em pandemia, vou deixar aqui no chat o link para vocês verem as porcentagens de leito, para tudo de Petrópolis. Eu sempre que eu tenho que sair, eu dou uma olhada antes nisso. Se não tiver abaixo de 90, eu já desmarco. Assim, foi uma coisa que sempre acrescenta muito, né? A gente ouvir mais e até para fixar coisas, fixar o conteúdo, como se fosse um estudo mesmo, porque não é a nossa realidade, né? Não sei se a Natália, como mulher negra, tem uma realidade mais próxima, mas eu que, etnicamente não sou branca, sou judia, mas na prática, no Brasil, sou uma mulher branca, para mim fica muito distante. Então, se a gente não revisita, a gente acaba esquecendo. E a gente não quer esquecer, a gente quer ser um bom ser humano. Então, sim, foi muito produtivo. E eu gostaria também de já deixar aqui gravado que o próximo Café Filosófico Quântico vai ser feito no dia 3 do mês que vem, ou seja, dia 3 de maio, com o tema de evolução histórica das políticas públicas para a saúde da população negra. E a nossa palestrante vai ser a Natália Gonçalves, que está aqui. Então, agradecer muito a vocês. E não sei se vocês querem que eu feche a reunião, se vocês querem conversar mais alguma coisa. Eu só gostaria de dizer que a Patrícia participou desse trabalho junto com a Caroline Tucano. Ela ela é muito humilde, ela não falou, mas aquela beleza da apresentação da cartilha, a família Tucano, todos eles, junto com uma tia, que é uma indígena que está se formando em economia, mas é uma artista, mas a Patrícia pegou aquele grafismo e computadorizou, não sei qual é o termo, e transformou lá para o computador, deu a beleza da cartilha, fazendo a homenagem. Então, um trabalho belíssimo, que foi um trabalho cansativo, ela não fez isso de brincadeira, não estava desenhando, ela fez todo um cálculo, tudo, enfim, teve uma dedicação enorme. Essa cartilha realmente chegou aos povos indígenas por intermédio do chefe da Caroline, e foi um trabalho deles, nosso, que o professor Alexandre Pirro, o professor Celso Lage, que inclusive recebeu menção honrosa na Semana Científica, e esse trabalho está sendo replicado não só para os indígenas, mas para estudantes de outras universidades, e essa gravação de hoje, inclusive, será aproveitada pelo próprio professor Celso Lage para os alunos dele também, de pós-graduação. Então, a gente só tem a agradecer todo o empenho de vocês, porque uma andorinha nunca fez verão sozinha. Então, a dedicação de cada um de vocês, a participação e principalmente essa vivência intercultural, somando, uma coisa que é somativa, não é de rivalidade, não é de briga,
é de como que um ajuda o outro, como que um é solidário com o outro, como que um é respeitoso com o outro, para que a gente possa ter um trabalho melhor e para que nós possamos ser seres humanos melhores, né? Como a Patrícia falou. Então, isso é de fundamental importância e tem tudo a ver com o conceito de saúde, né? Do bem-estar físico, mental, social, né? Nesse mental entra o afetivo, né? Social, ambiental e espiritual, e espiritual no sentido de reconhecer a sua identidade e ter o sentimento de pertencimento, né? Então, nós pertencemos a determinados grupos, mas também nós temos um espaço, que é o objetivo do Café Filosófico, que é esse espaço de agregação, de congregação, de vivência intercultural. E através desse afeto a gente desenvolve competências, que é uma coisa que a Unifase tem muita preocupação, né? Então, não só o Café Filosófico Quântico faz isso, mas diversas outras atividades na nossa instituição, desenvolvendo as pessoas, né? A competência. Todo mundo acha que competência é uma coisa mental, né? Não, é uma coisa afetiva, né? Ela é maior, ela é mais ampla. Então, nós estamos trabalhando essa competência afetiva que é cultural para uma vivência intercultural, né? Que é o caminho, como o Frei Santana Cafunda estava falando, né? Como o chefe estava falando, né? Nossa vida para frente, né? Que ela possa ser melhor para todos, né? E para quando a gente pensa em todos, tem que ter muita gente arregaçando as mangas, né? Então, tem a hora de descansar, tem a hora de meditar, tem a hora de fazer do autocuidado, né? Mas tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada. Um beijo. Gente, muito obrigada pela paciência de todos, por todo mundo querer aprender mais. Deixar aqui o último agradecimento à família Tucano, mesmo eles não estando presentes. Eu vou encerrar a reunião, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho.